Caros alunos, tudo bem? Aqui é o professor Wagner Tufano e nós estamos na nossa 7ª aula do curso de E-Commerce e Business na Revolução 4.0. Nesta aula, nós vamos falar sobre o banco eletrônico, o e-banking, que é a composição, a junção do Internet Banking e do Mobile Banking, tão conhecido nos dias de hoje. Preparados? Preparadas? Então vamos lá! Só para não perder o costume, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Bom, qual é o conceito do banco eletrônico? Qual é o conceito do e-banking? Na realidade, pessoal, o e-banking ele é uma tendência, né? Sempre foi uma tendência e também sempre foi uma realidade de todos nós, né? Já há muitos anos que existe o banco eletrônico. Eu acredito que todos vocês, quando abriram suas primeiras contas correntes, já abriram nessa nova rotina, nesse novo visual do banco eletrônico. Talvez muitos até no momento da abertura da conta corrente também tenham feito essa abertura pela internet ou pelo celular, mas o fato é que, de uma maneira conceitual, né, o banco eletrônico seria basicamente a automação de todos os serviços bancários, né? Ele vai implicar, logicamente, na utilização de dispositivos tecnológicos, né, de redes, internet, computadores, notebooks, smartphones, né, também de terminais bancários, terminais 24 horas, assim por diante, né? O e-bank, ele altera significativamente todo aquele atendimento personificado que a gente tinha no passado, né? Num passado remoto, quando ainda não existia o banco eletrônico, todo atendimento aos clientes era pessoal nas agências bancárias, né? Então, o que acontece? Nesse aspecto, nesta realidade, o maior custo dos bancos sempre foi o custo da mão de obra, né? O banco, como uma empresa que vende dinheiro, né, financia dinheiro a altos juros, né, sempre teve como seu maior custo, né, o custo da mão de obra, porque, como todos nós sabemos, mão de obra nesse país é algo muito caro, muito caro. Para cada funcionário que é registrado por um banco, né, o banco recolhe o salário dele e mais quase outro salário em cargos trabalhistas, né? Então é muito caro manter um pelotão de funcionários, como era a realidade dos bancos até 20, 30 anos atrás. Então, nesse sentido, os bancos foram talvez as primeiras grandes empresas aqui no Brasil e no mundo que se informatizaram de maneira pesada. Nessa aula nós também vamos falar sobre investimentos na tecnologia da informação dentro dos bancos, e vocês vão ver que os bancos eles são um dos maiores investidores, se não os maiores investidores em TI, né? Por quê? Porque o grande objetivo de reduzir custos. E na redução dos custos, né, logicamente, o mais afetado foi a mão de obra, né? Desta forma, o que aconteceu? A partir desta nova realidade, que foi a realidade do banco eletrônico, né, quem começou a fazer o serviço que no passado remoto era feito pelo bancário? Né? Quem começou a fazer? Né? Foi o próprio cliente. Né? E o mais engraçado é o seguinte: enquanto no passado você tinha bancários, funcionários que faziam o serviço que hoje você faz, né? Naquela época, além de você não, do banco pagar o funcionário para te atender, né, ele ainda não te cobrava taxa, ainda não te cobrava mensalidade. Né, até os anos 80, né, e até início dos anos 90, ter conta corrente nos bancos era uma coisa gratuita. Não existiam taxas, mensalidades ou coisas do tipo. Né? Isso daí foi mais um fator que agregou, né, mais receita e, por consequência, mais lucro, né, aos bancos. Né? Não é à toa que já há muitos anos mesmo, passando pelos governos de esquerda e direita, né, centro, né, os bancos foram, no Brasil, as instituições que oferiram os maiores lucros do país, Né? E a grande crítica reside no que o banco produz. Né? O que o banco produz? O banco produz, né, ao pé da letra, o banco produz dívida. Né? Então, muito interessante isso. Então, a participação,
hoje do cliente, ela é direta, né? Ele deixa de ser um elemento passivo, deixa de ser aquele elemento que vai lá no banco para ser atendido, né? Para se tornar um cara produtivo, para se tornar o cara que é o cara que vai fazer o processo, né? E além de não ganhar nada por isso, muito pelo contrário, tem que pagar, né? Tem que pagar. E aqui os maiores bancos do Brasil, né? A gente já teve muito mais bancos no Brasil, já muitos bancos pequenos foram adquiridos por esses grandes bancos, né? Então então nós temos aí o Brasil dominado por 5 grandes bancos e outros pequenos aí que correm por fora, né? Ainda dentro do conceito do e-bank, né, é muito importante a gente sempre dizer que o e-bank, né, a junção de internet mais mobile bank, né, ele exige um forte esquema de segurança, né, porque esse, inclusive, então, são investimentos muito grandes que a gente tem hoje no banco, porque é óbvio que sempre vai ter algum hacker, alguém querendo invadir sistema, alguém querendo desviar dinheiro, alguém querendo fazer alguma coisa. Né? Então, o esquema de segurança é uma preocupação contínua, né, que até se confunde, então, com o conceito do e-bank. E aí a gente vai ter criptografia, nós vamos ter vários dispositivos para segurança de dados, token, smart tokens, teletokens e outros, biometria, né, reconhecimento facial e outros recursos, outras tecnologias em nível de hardware e software, né, para tentar sempre melhorar o esquema de segurança. Né? É bem verdade que às vezes os hackers sempre estão um passo à frente, mas essa é uma preocupação contínua, né, contínua de todos os bancos. Né? E isso vai muito além, né, só do tráfico de dados, né, mas vai a segurança das pessoas, segurança das transações e assim por diante. Porque a gente vai ver durante a aula que é exatamente esta segurança que dá mais confiabilidade ao sistema e pode fazer com que o sistema também continue crescendo e se desenvolvendo. Né? A cada ano que passa, os serviços prestados pelos bancos eles estão aumentando. Né? Lá no meados dos anos 80, quando o banco eletrônico começou a surgir, os únicos serviços que a gente tinha eram serviços de consulta. Né? Você só podia consultar saldos, extratos e assim por diante. Depois que começaram a vir os serviços de transferência, entre contas, aplicações, previdência privada, pagamentos, DDA, cobranças diversas, né? Depois veio a TED, né, que é aquela transferência entre bancos. Né? Até então você só podia operar no seu banco, ou se não fazer um DOC que demorava um dia para cair o dinheiro. Né? Capitalização, crédito, seguro, né? A poupança também foi um dos primeiros serviços, o cartão de crédito incorporado à conta corrente, abertura, fechamento de contas, né? Celular, câmbio, consórcio e até e-commerce. E-commerce? Sim, meus senhores, sim, minhas senhoras. Até não muito tempo atrás, se você tinha conta no Bradesco, quando você saía do Bradesco, saía do site do Internet Bank do Bradesco, ele automaticamente abria um site de shopping para você aproveitar e já fazer algumas comprinhas com algum dinheiro que você visse que você tinha. Né? Então, a gente tem muitos serviços e é muito engraçado isso, pessoal, porque todo ano a gente pensa, não, agora nós chegamos no limite, né? Agora nós chegamos no apogeu, que nada, né? No ano seguinte, mais serviços são desenvolvidos, mais coisas são desenvolvidas, até que nós vamos chegar talvez numa realidade em que não existam mais bancos físicos, né? Todo serviço bancário vai ser apenas de maneira eletrônica e todos teremos que utilizar bancos eletrônicos, né? Mas isso com certeza já é uma realidade para as fintechs, né? Para alguns bancos mais recentes, né? Mas para esses bancos tradicionais que eu citei no slide anterior, nós temos ainda muito a figura da agência bancária, né? Da agência bancária. Bom, em termos de valores, né? A ABA, a Associação dos Bancos, né? Ela divulgou já há muitos anos essa questão de custos. E aqui para vocês perceberem, né? Para vocês perceberem como que o custo das transações bancárias elas caem à medida que a gente utiliza esses canais eletrônicos. Olha só, uma transação na agência, ela custava em média R$1,70. Como assim R$1,70? A gente está diluindo custos. Custo do aluguel da agência, custo do funcionário, custo de energia, água, luz,
telefone, né, e assim por diante. Né? Todos os custos de uma transação na agência, diluídos, davam em média, aí, alguns anos atrás, R$ 1,70. Né? Por telefone, que são os contact centers, a gente vai ver bastante isso aí, os contact centers, que são áreas ainda muito grandes, muita gente opera conta corrente, faz transações, pagamentos de contas e coisa e tal, utilizando os contact centers. Olha só, 54 centavos. Lógico, aí você vai ter uma queda muito grande porque você não vai ter o custo da agência, né? Você só vai ter uma pessoa fazendo o teleatendimento. No caixa eletrônico, nos terminais, nos ATMs, né? 27 centavos. Por mais que alguns bancos pequenos ainda tenham que alugar, por exemplo, o banco 24 horas, olha como cai o custo. E no Internet Bank ou Mobile Bank, olha lá, 10 centavos. Então não é à toa, né? Não é à toa que todo banco tem uma estratégia muito forte para te encaminhar para fazer você usar o Internet Banking. É verdade que hoje só os mais velhinhos, né, como a gente vê aí no dia a dia, só os mais velhinhos que utilizam agências, né? E é muito engraçado que às vezes eu converso com um velhinho ou outro, eles me dizem, não, professor, eu tenho internet banking, mas é que eu gosto de ir na agência para conversar com o meu gerente, né? Ou seja, o pessoal vai na agência com uma forma de interação social, né? Interação social não é mais algo assim necessário, não é mais algo assim financeiro ou em nível de transações, né? Mais para interação social. Mas de toda forma, olha lá, o grande caminho é exatamente esse. O grande marketing do banco é exatamente esse. Não venha até a agência. Não venha até a agência. Faça a sua transação de casa no Internet Bank ou de qualquer lugar usando o Mobile Bank. Mas não venha. Nós agradecemos, né? E nós ainda cobramos por isso. Olha só. Uma prova do que eu estou dizendo para vocês são aquelas portas giratórias dos bancos, né? Às vezes, se você vai lá no banco, você está com uma moedinha no bolso, aquela porta giratória trava e não abre de jeito nenhum. Né? Aquilo tem alguma tecnologia? Tem tecnologia alguma. Lá do lado de dentro, muitas vezes tem lá um segurança que é ele que ativa ou desativa a porta eletrônica e de acordo com a pessoa que ele vê, não, esse cara podia estar usando o Internet Banking, vou travar a porta, vai se ferrar, por que veio aqui encher o saco? Né? Então, é mais ou menos isso, né? Então não tem nada de eletrônico ali, não tem nada de estratégico. A única estratégia é essa: não venha até o banco. E olha aí a prova disso, né? Continuando, olha só. Desta forma, então, já aproveitando o gancho, quais são as maiores razões que a gente tem, ou que os bancos, né, exploraram, para que a gente possa utilizar o banco eletrônico, né, o e-bank? Olha só, isso aqui foi uma pesquisa feita pela Febraban há muito tempo atrás, e olha só uma coisa interessante, né? Alguns dados interessantes. Olha só, passou a utilizar o banco eletrônico porque a empresa em que trabalhava também utiliza, 1,6% das pessoas, né? Ou seja, a empresa utilizava o banco eletrônico, a pessoa começou a utilizar porque a empresa também utilizava. Isso, assim, mais recentemente, no início do banco eletrônico, eu acredito que tenha sido o contrário. Né? Talvez a utilização da empresa tenha sido uma das maiores impulsionadoras para as pessoas utilizar, porque as pessoas começaram a perceber pela empresa alguns serviços que o banco prestava. Né? Mas olha só, gente, que negócio da China, que negócio da China. Mais da metade das pessoas entrevistadas nessa pesquisa da Febraban disseram que começaram a utilizar o banco eletrônico por iniciativa própria. Ou seja, ninguém precisou fazer propaganda. Olha lá, o cliente vai até o teu negócio, né, utiliza o teu produto sem você fazer propaganda alguma. Olha que interessante isso. Apenas 4,9% dos entrevistados, né, veio utilizar o banco eletrônico porque alguma pessoa da família, amigo, sei lá, ofereceu ou indicou o serviço, fez propaganda do serviço. Né? Já utilizava o sistema de outro banco, 20%, né? Ou o próprio pessoal da agência indicou, né? Olha lá, o próprio pessoal da agência, segundo maior motivo, ou seja, a agência, o banco está falando, não venha até nós. É lógico, sempre que, por exemplo, um bancário indica para o cliente usar o e-banking, ele também está colocando a corda no pescoço, mas fazer o quê, né? É isso aí. Né? E é interessante que, olha lá, a terceira maior causa, o cara já utilizava no banco. Hoje em dia, a gente vai falar isso também um pouquinho na aula, olha só, mas o que acontece? A tecnologia bancária
também é uma estratégia, também é uma preocupação muito importante dos bancos, porque com a portabilidade, com a facilidade que os clientes têm de trocar de bancos, de trocar de, não só de agência, mas principalmente de banco, o que acontece? O banco ele tem que ter o internet banking, o mobile banking atrativo, fácil de utilizar, com uma cesta muito grande de produtos, com uma segurança implacável para manter e conquistar novos clientes. Porque se ele pisar na bola, com certeza isso aí vai poder ser motivo de perda de clientes, né? Então, quando nós estamos falando de TI, não é só segurança, né? Mas é toda uma estratégia para se tornar atrativo, porque com certeza a competição entre os bancos aumentou muito, né? Como eu comentei para vocês no último slide, né? Ano passado remoto você tinha dezenas de bancos no Brasil. Hoje você tem um número muito menor de bancos, né? E não só isso, mas você diminuiu o número de concorrentes, diminuiu o número de players, como também, por outro lado, aumentou a facilidade dos clientes de trocar de banco. Porque no passado remoto, quando não existia portabilidade, tua empresa pagava pelo Bradesco, você era obrigado a receber pelo Bradesco, você era obrigado a ter conta no Bradesco. Né? Então aí os bancos se sentiam mais à vontade com isso. Né? A partir do momento que veio a portabilidade, ou seja, a tua empresa paga pelo Bradesco, você pode ter conta no Itaú e tudo é transferido automaticamente para o Itaú, né? Então, com isso, o Bradesco tem que se preocupar mais, tem que ter um internet bank mais atrativo, mais fácil de utilizar. Aliás, ponto negativo para o Bradesco, porque eu particularmente tenho conta no Bradesco. Não gosto do internet bank do Bradesco, é meio complicado, meio confuso. Eu me perco lá de vez em quando, sem contar que às vezes algumas coisas hoje já nem tanto, mas até bem pouco tempo atrás demorava para ser processado. Muito complicado isso, né? Então, ponto negativo para o Bradesco, tá, gente? Desculpa se alguém trabalha lá. Mas olha só, interessante tudo isso daí, né? Então, você vê que a terceira maior causa para você utilizar o banco é o cara já conhecer de outro banco, tá? Mais algumas razõezinhas. Quais são os benefícios da tecnologia? Olha só, o e-business, né? Ele vai proporcionar vantagens de custos, como a gente já cansou de dizer aqui no nosso curso, né? E vai permitir fazer com que os bancos tenham produtos e serviços diferenciados, né? E também, acho que uma coisa interessante, e aí que está um dos maiores desafios dos bancos, que a gente vai discutir também nessa aula, é possibilitar um melhor relacionamento com os clientes, tá? Um melhor relacionamento com os clientes. Então, os bancos, eles, através da tecnologia, eles têm que buscar isso. Eles têm que buscar melhorar o relacionamento com os clientes, né? E ter gente mais, assim, profissionalizada, pessoas, funcionários que conheçam mais os sistemas, conheçam mais as possibilidades do banco para também indicar para os seus clientes, né? A tecnologia dos bancos, ela está permitindo o desenvolvimento de novos produtos, como eu acabei de dizer, né? Sempre estão surgindo produtos novos no mercado. E mais uma vez, né? Esses novos produtos também vão mudar a interação, a forma com que os bancos, né, se interagem com seus clientes. Uma das coisas muito importantes, né, que acho que essa talvez foi o mantra, o primeiro benefício que o banco eletrônico trouxe para os clientes, seria a diminuição dos riscos de assaltos. Olha lá, à medida que você vai menos no banco, você corre menos risco de ser assaltado, né? E à medida que os sistemas se tornam cada vez mais seguros, né, diminui aquela coisa, especialmente aqui do brasileiro, de dizer que não se sentia seguro, que não se sentia à vontade, que tinha medo, né? Hoje eu conheço pessoas de 90 anos que não têm medo, sabe? Então isso daí é uma coisa assim muito antiga, arcaica até dizer, né? Hoje eu digo, e vocês acho que mais do que tudo confirmam o que eu vou dizer, que trabalhar no banco eletrônico é muito mais seguro do que trabalhar num banco, né, físico, né, trabalhar num banco físico. Né? Então, e essa diminuição dos riscos não é só porque está tendo um movimento menor de pessoas, mas também de moeda e serviços nas agências bancárias. Né? E a biometria, e assim como o reconhecimento facial, né, vão ser parte integrante desses meios de pagamentos, né, que vai trazer cada vez mais conveniências. Né? Hoje mesmo, a gente vê muitas pessoas que utilizam o mobile, né, no celular, que é liberado
pelo controle biométrico, né? E isso te dá muito mais segurança, ou tanta segurança quanto usar o banco físico, na agência física. Olha só, e como surgiu o Internet Bank, né? Como surgiu, desculpa, o Electronic Bank, o banco eletrônico, né? Que vem muito antes até do Internet Bank, olha lá, um pouquinho de história, gente, um pouquinho de história, olha só, eu vivi grande parte dessa história, gente, olha só, aquele caixinha eletrônico que você vai tirar o dinheiro, olha lá, aquele caixinha eletrônico que você usa às vezes para tirar dinheiro, né, porque hoje em dia a gente anda só com os troquinhos no bolso e grande parte é tudo dinheiro de plástico, né, você paga com cartão de débito, cartão de crédito, Bitcoin, com celular por aproximação e assim por diante. Olha só, mas aquele caixinha eletrônico ele surgiu ainda nos anos 70, olha lá, 1979, né? Não fique muito assim feliz, não fique assim se achando, porque esses primeiros caixinhos eletrônicos era só para consulta, como eu falei, era só para consulta, tá? Você não tirava dinheiro aí, nem fazia pagamento, nem nada. Era um caixinha eletrônico só para ver saldo e extrato. Só isso, tá? Só isso. Depois que vieram os outros serviços, tá? Então não vai ficando muito feliz, não. O cartão do banco, olha lá, Bradesco Instantâneo. Gente, eu tive um desse, galera. Olha lá, ele surgiu em 1981, com tecnologia também dos anos 70. Olha lá, esse cartãozinho aqui não tinha chip, não tinha controle nenhum, né? Ele não tinha senha. A única coisa que ele tinha é aquela tarja magnética, que é a coisa mais antiga do mundo, aquela tarja magnética. Ela surgiu ainda nos anos 70, ela cabe, se eu não me engano, são 80 caracteres, 80, 800 caracteres, alguma coisa assim, né? E o que acontece? Esse cartãozinho aqui, ele só tinha tarja. Gente, esse aqui era um mundo que não existe mais, né? Que não existe mais. Imagina você chegar com o teu cartãozinho, colocar num caixa eletrônico para fazer consultas, né? E você não ter senha. Não existia senha. Depois que vieram senha, contrassenha, senha da internet, contrassenha da internet, token, e token no celular, e o caramba quatro. Mas esse aqui era um mundo completamente diferente, era um mundo muito mais fácil, né? Bradesco Instantâneo. Que saudades de você. Olha só, o banco em casa, ele surgiu em 1986. Opa, mas peraí, alguns vão dizer. Nessa época não tinha internet? Não, não tinha internet, gente. O banco, ele surgiu na nossa casa antes da internet. Olha só, quando a gente fala de e-commerce, e o banco eletrônico, ele é um dos itens que estão dentro do e-commerce, nós não estamos falando obrigatoriamente de internet. Aqui no nosso curso eu já contei a história do Fiat, do Mille Online, que foi um processo de venda da Fiat de carros, quando a gente fazia uma encomenda direto na concessionária, usando o computador ligado lá direto com o Betim. Olha só, e aqui, gente, o banco ele surgiu na nossa casa nos anos 80 ainda. Era uma coisa chamada Home Bank. É como se fosse um aplicativo. Hoje você não tem um aplicativo que você instala no seu celular para acessar o seu banco? Era alguma coisa mais ou menos do tipo. Era um aplicativo, um sistema, um programa que você instalava no seu computador. Esse programa, ele fazia a conexão, não tinha internet, então vamos tentar não usar essa palavra. Ele fazia conexão direta do teu computador, né, com a central de telefonia, com a central do banco. Então o banco é como se fosse um provedor, você se conectava no banco, né? Não, né, no seu provedor, né, não você paga, você não tinha, lógico, você precisava ter um modem, né, você precisava ter um modem. Aqui em 86 nós estamos falando de linha de escada, né, e o fato é que você podia, e aí nesse home bank os serviços também foram crescendo, Eu também utilizei, gente. Eu comecei a utilizar home bank no finalzinho dos anos 80, em 89, gente. Lógico que nessa época a gente usava home bank, mas para fazer consultas, né, e talvez até uma transferência, né, mas os serviços eram muito pequenos, muito poucos. E era engraçado porque sempre que surgia alguma funcionalidade nova, você tinha que ir na agência bancária para pegar uma versão nova do banco. Coisa incrível, você pegava lá 10 disquetes para instalar o novo sistema do banco, porque o serviço, o sistema,
O programa estava na sua casa, no seu computador, e não na central do banco. Né? Depois eles começaram a fazer envio pela internet, mas imagina, com aquela internet de escada, que talvez vocês devem se lembrar quando eram pequenininhos, olha só, com aquela internet de escada, se demorava 40, 45 minutos para receber uma versão nova do programa, né? Nisso a linha caía, você tinha que voltar, era uma loucura. Mas eu particularmente usei muito tempo o Home Bank, gente, não confunda Home Bank com Internet Bank, porque o Home Bank, então, na realidade você nem tinha ainda o Windows como um sistema operacional, você tinha o Windows, mas era um aplicativo de computador, né? E você tinha até versões de Home Bank para Windows e sem ser para Windows, ainda por uma coisa chamada DOS. Talvez o avô de vocês deve ter utilizado, né? Mas eu utilizei bastante isso, era uma coisa assim muito engraçada, né? E a tecnologia é engraçada que ela também dá voltas, né? Hoje a gente volta a usar alguma coisa semelhante, que são os aplicativos de celular, onde você não vai acessar o teu banco através de um navegador, né? Você vai acessar o seu banco através de um aplicativo, é alguma coisa bem semelhante. Só a conexão, que era uma conexão privada, era uma conexão direta tua com o banco. E o banco também, ele economizava em mão de obra, mas ele tinha que ter imagina o número de linhas telefônicas, imagina o número de modems, provedores, né? A tecnologia que o banco não tinha, arcaica, a tecnologia arcaica que o banco não tinha que ter, em nível de telecom, em nível de telecomunicações, para permitir esse tipo de coisa, né? O Internet Bank, né, ele surge em 1995, né, e o pioneiro aí foi o Bradesco. Olha lá o Bradesco aqui, ó a telinha do Bradesco. Ah, já vocês vão ver outra. Olha só, é óbvio que, pelo que eu estou comentando do Home Bank para vocês, o Internet Bank era uma solução muito mais barata, porque ao invés de você usar o banco como provedor, ao invés de você se conectar no banco, você usava a sua conexão com o seu provedor. Né? E nessa época, que em 1995, a gente pagava e pagava muito caro também. Né? Até hoje, banda larga a gente paga, mas aqui era muito mais caro proporcionalmente. Então o que acontece? O Internet Bank ele surge em 1995, lógico, uma gama muito menor de serviços, né? Mas com uma facilidade muito maior para o banco e com uma diminuição de custos em nível de hardware, telecom, muito grande para o banco. Né? Internet Bank, todos vocês sabem, vocês já nasceram operando, já nasceram trabalhando com isso. Né? E os tokens, eles surgem nos anos 2000, né? Surgem nos anos 2000. Olha só, daqui a pouco eu falo mais. Olha lá. Mas é assim, então, só aqui todo o histórico que eu contei para vocês, né? Todo o histórico que eu contei para vocês. É muito interessante, assim, dizer que o primeiro Internet Banking do Brasil, né, foi o Bradesco. O Bradesco foi pioneiro. Mas no Home Bank, não. Acreditem se quiser, o primeiro banco a ter um software de Home Bank foi o Unibanco. Falecido, quer dizer, comprado pelo Itaú, né? O antigo Unibanco. E tem até uma propaganda, depois eu deixo lá para vocês assistirem, do Bill Gates. O Bill Gates fazendo uma propaganda do Unibanco, gente. Eu vou deixar lá no ambiente para vocês. Não deixe de assistir. A propaganda tem instantes, segundos. É o Bill Gates fazendo propaganda do Unibanco. E o Unibanco foi o primeiro a desenvolver o Home Bank. Né? É interessante que nesta época, o desenvolvimento no Brasil ele estava muito mais à frente do que nos Estados Unidos. O cara que desenvolveu o Home Bank para o Unibanco já veio dar uma palestra aqui na nossa aula. Ele comentou que na época eles não tinham contratos de fornecimentos exclusivos, né, de desenvolvimento exclusivo. Ele pegou todo o projeto que ele desenvolveu para o Unibanco e vendeu para o Citibank dos Estados Unidos. Nossa, meu cara não era funcionário? Não, nessa época ele já era terceirizado. Por quê? Porque até hoje os bancos são as únicas empresas que ainda trabalham com computadores de grande porte, né? Trabalham com linguagens de programação muito antigas. Eles têm sistemas legados ainda da década de 70 e 80, acreditem se quiser. E com isso, o banco ele tinha uma tradição, o Unibanco e todos os outros, tinha uma tradição muito grande em desenvolvimento só para computadores de grande porte. Não tinham tradição para desenvolvimento em software para microcomputador. Na época a gente falava microcomputador, hoje é tudo desktop, notebook, netbook, assim por diante, né? Quando ainda se usa isso. Então o que acontece aí? Eles contrataram um terceiro para desenvolver o Home Bank foi um sucesso.
O cara não tinha um contrato de fornecimento exclusivo, o Citibank veio procurá-lo, ele vendeu todo o projeto para o Citibank, lucrou 2 ou 3 vezes mais, né? E hoje está milionário. Hoje, para vocês terem uma ideia, ele veio aqui dar uma palestra alguns anos atrás aqui na PUC, né? E hoje ele hoje ele financia uma empresa de Stock Car. Muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Ele está no lugar certo, na hora certa, gente. Olha lá. Já em 1996, há muitos anos, muito antes de vocês nascerem, 80% dos bancos já dispunham, né, de atividades pela internet, né, de atividades na internet. Em 97, então, 36% já prestavam vários serviços, né? Em 2000, a gente já tinha 8,3 milhões de pessoas aqui no Brasil, usando o Internet Bank. Olha, 2006 isso aí foi para 26 milhões, né? Crescimento assustador. Né? Neste ano, em 2006, e eu já comentei com vocês, ainda nas aulas presenciais, que foi um marco para o e-commerce no Brasil, foi um grande estouro do e-commerce no Brasil. A gente já tinha operações pela internet na ordem de 5,85 bilhões e no caixa, nas agências, 4,45 bilhões. Ou seja, em 2006, as operações bancárias, as transações bancárias na internet ultrapassaram as feitas nas agências. Para vocês terem uma ideia como o desenvolvimento, a tradição do Brasil nesta área do banco eletrônico é uma tradição muito grande, como a gente esteve durante muitos anos à frente nisso tudo, né? E o mobile bank, ele começa a surgir em 2008, ou seja, já há 12 anos, né? Você está achando que isso aí é novidade, mas não, já há 12 anos. Engraçado, né, gente? Olha lá, pioneiro do mobile bank no Brasil, Banco do Brasil. Nossa, Banco do Brasil, a gente sempre vê o Banco do Brasil como aquela coisa mais arcaica, né? Aquele banco do governo, tem tudo, mas tudo mais arcaico, tudo mais antigo, tudo mais velho. Em algum momento sobrou dinheiro lá para eles, em algum momento eles não tinham que investir tanto em publicidade, em propaganda como os demais bancos, sobrou um certo dinheiro e nesse momento eles desenvolveram o Mobile Bank. Olha só que engraçado, né? Que interessante ver o Banco do Brasil pioneiro em alguma coisa, né? Então olha só, comentei do Unibanco, né? Hoje comprado pelo Itaú, pioneiro no home bank, Bradesco, pioneiro no internet bank e Banco do Brasil, pioneiro no mobile. Olha lá que beleza. Olha só. Gente, vocês nunca devem, eu ia perguntar se alguém já ouviu falar, mas vocês nunca devem ter ouvido falar nisso aqui, né? Banco1.net. Não, isso ali existiu, não é fake não, viu gente? Não é fake não. Olha só, o Banco1.net, olha lá, isso aqui é uma telinha dele, quando ainda funcionava, olha só, no dia 15 de agosto de 2002, olha só, 18 anos atrás, gente, vai fazer 18 anos. Olha, isso aqui existiu. Esse aqui foi o primeiro banco só na internet. O Banco1.net, ele não existia no meio físico. Olha lá, não existia? Não. Ele era ligado ao Unibanco, mas ele não existia, nunca foi o primeiro banco sem agências, né? Sem agência. A gente costuma dizer que eles acertaram na estratégia e erraram no tempo, né? Porque quando eles surgiram realmente, né? Mas olha só que interessante, o Ibovespa, quem sabe a gente chegue lá agora, o Ibovespa em 2002, 9 mil pontos. Opa, caiu, hein? Caiu. Olha só, mas o fato é o seguinte, esse banco ele era ligado ao Unibanco, né? Nessa época vocês devem estar perguntando, mas como assim? Não tinha agência? Não. Né? Nessa época a gente ainda usava muito cheque. Não sei se vocês já ouviram falar, se vocês já. Né? Cheque. Então como que era o cheque? Porque o cheque você tinha que ir na agência tirar. Não, eles tinham um serviço de motoboy que entregavam o cheque. Né? Quando você precisava ir alguma coisa, você ia resolver, assim, tipo abertura de conta, né? Você ia no Itaú, né? No Unibanco, e você abria conta, mas o resto era só pela internet. Então, assim, tipo, numa necessidade, né, você ia no Unibanco para resolver, mas caso contrário, era só pela internet, né, e foi uma estratégia muito errada, porque, pô, o Unibanco, né, que tinha tradição no home bank, né, vai abrir um negócio desse na internet, por que não abriu com o nome dele? Era só a ideia de fazer um banco novo só pela internet. Então, hoje, quando a gente vê essas fintechs que não tem agência, você acha que é novidade? Não, meu querido.
Isso aí já existe desde 1995, olha só, iniciativa do Unibanco, como eu estava falando. Olha só, primeira experiência só pela internet, olha só. Você ia operar então as contas tudo pela internet, quando necessário você falava pelo telefone, né, você tinha um gerente personalizado, né? E o projeto ele apostava então no desaparecimento gradual das agências. Isso até hoje não aconteceu, né? Mas quem sabe vai acontecer um dia. Mas ó, 1995, galera. Olha lá. Então, acertou na tendência, mas errou na velocidade, né? Porque até hoje não existia isso aí. Em 2004, olha só, esse Banco 1 tinha 72 mil clientes. Olha lá. Que ele fechou, na realidade, em 2004, né? E esses 72 mil clientes passaram a ser, então, correntistas do Unibanco, né? Que ficou com controle total, né, desse banco virtual e abriu o unibanco.com, né? Que tinha aí, até então também tinha 55% de participação da Portugal Telecom, né? BCP. Olha só, em setembro de 2004, o Banco 1 já registrava um patrimônio líquido de 52 milhões, ó, não era tão pequeno, né? E um lucro de 1 milhão, né? 1 milhão. Olha só, nos 9 primeiros meses daquele ano antes de ser comprado, né? E o Unibanco, só para vocês terem uma ideia, 908 milhões. Então, ó, não era pouca coisa, né? Não era pouca coisa. Na época, se você for analisar, muito interessante. Banco1.net, não esquece, hein, gente? Se você conversar com o teu pai, com o teu avô, quem sabe ele lembre disso. Olha só. Aqui uma telinha do Bradesco. Olha lá. Olha só, gente. Essa tela do Bradesco, ela ainda se duvidar, do século passado. Tem, não, tá aqui. Resultados, ó, demonstra também de 2001. Olha só, 2001. Resultado do primeiro semestre, então isso aqui é final de 2001. Olha só, quase do século passado. Vai, gente. Olha lá. Você vê que, apesar de ser tão antiga, a Internet Explorer 3.0, né? Windows 98, ó, botão Start, vocês não devem se lembrar disso tudo, né? Olha só. O que acontece aí, gente? Você vê que é uma tela bem feita, ó, bonita, umas cores assim que não chocam muito, né? Bem desenhada. Olha, tem um fundinho branco. Né? Hoje seria uma tela comum, mas naquela época era uma coisa assim muito bem feita, porque a internet estava começando por aqueles anos, e como eu já mostrei aqui cópia de várias telas para vocês já perceberam que tem muita tela aí que tem um fundo preto, feio pra caramba, né? E olha aqui a telinha bonita do Bradesco, já em 2001, olha que beleza. Essa aqui é uma copiazinha de 2010, olha lá, já tem 10 anos, você vê que evoluiu um pouco, né? Deixaram aquele vermelhão de lado, né? Uma resolução maior. Lembra? Sempre aquela historiazinha que eu conto para vocês. Logo aqui no canto superior esquerdo, né? Algumas coisas importantes aqui, aquela voltinha básica, e o que eles querem te vender está aqui, né? Olha só, agência e conta. Você vê que são tecnologias que surgiram aí há 20 anos atrás e estão aí até hoje, né? Só com alguma atualização, com alguma melhoria, mas tá tudo aí, né? Tá tudo aí. Olha só, e o Bradesco hoje, né? Olha lá. Confira as informações como solicitar o auxílio emergencial. Você que está com o seu CPF aí ferrado, olha só, já tentando liberar. Mas olha, isso aqui é uma copiazinha do Internet Bank hoje. Também vocês perceberam que tirou toda aquela poluição, tirou toda aquela propaganda, né? E a única coisa que ele pede para você entrar, ou se você quiser uma propaganda aí, tem aqui, corre 4 itens, né? Ou você vai clicando nos itens aqui na barra nessa barra de opções aqui, vertical aqui do lado de cá, né? Sempre aqui do lado de cá, né? Então, muito interessante aí como evoluiu a coisa, né? Como evoluiu, né? De uma tela muito mais poluída, né? Com um montão de informação, né? Para alguma coisa mais clara, mais clean, né? Interessante isso. Olha só o seu concorrente. Itaú, olha só. Itaú em 2002, gente, ó, Itaú em 2002, ó, primeiro semestre de 2002, um ano depois daquele lá, né? Olha só, uma telinha do Itaú também é a mesma coisa, ó, toda poluída, essa combinação de cores horrível do Banco Itaú, gente, laranja para lanchonete, laranja dá fome nas pessoas, laranja traz, existem estudos de cores que atrelam a cor a necessidades básicas, laranja é para dar fome, gente, o pessoal do Itaú foi muito infeliz em usar essa cor aqui, né? Eu gostava tanto da época do Banco Real, não sei se alguém aí lembra. O Banco Real era tons de verde, nossa, muito mais calmo, muito mais tranquilo, né? Esse laranjão aqui, meu, te bota medo, né, meu?
E essa tela, em especial, olha só, Banco Itaú, né? 2002, tem uma falha, mas uma falha de segurança impressionante. Olha lá, 3, 2, 1, viram a falha? Mais uma chance? Viram a falha? Olha lá, qual é a falha do Itaú em 2002? Sem eletrônica na primeira tela. Olha só, você cliente do banco, você se acostuma a digitar a senha na primeira tela, de repente você cai numa página clonada, de repente você cai numa página fake, informa lá sua agência, conta, dígito e senha e pronto, os caras já pegaram tudo para invadir tua conta e roubar todo o teu dinheiro. Porque nessa época, meu amigo, nessa época, minha amiga, não tinha contrassenha, não tinha token, não tinha chip no cartão, não tinha celular, não tinha nada disso. Você só informava agência, conta, dígito e senha e pronto. Você fazia todas as transações bancárias. Olha o perigo que era isso aqui. Olha o perigo que era isso aqui. Mas olha lá. Esse era um Brasil que não nos pertence mais, gente. Olha só. Itaú, mais ou menos aqui também em 2010, tem data aqui, tem data aqui, tem data aqui, acho que não tem, mas isso aqui é volta de 2010, né? Um pouquinho, ainda esse laranjão horrível, né? Esse laranjão horrível, pelo amor de Deus, como se não bastasse aqui, os caras ainda fazem isso aqui, né? Meu Deus do céu, né, gente? Isso aqui afugenta cliente, né? Então tá aqui o Itaú um pouquinho mais recente. E o Itaú hoje, né? Lógico, todos pela saúde, é uma aliança contra o Covid-19. Você vê aí que, vocês viram isso aqui, ó, o Itaú doando R$1 bilhão para a saúde. Mas aqui não é só Itaú não, hein, gente? É Itaú, Santander e Bradesco, tá? R$1 bilhão não faz nem coceguinha para eles, viu? Não faz nem coceguinha. E isso aqui eles também abatem do imposto de renda, que também são os maiores pagadores de imposto de renda desse país, né? Falhazinha, vocês estão vendo que eu não gosto muito de Itaú, né? Olha só, ir para o menu, sobrepôs para você quando você vê em tela cheia. Olha só, não podia ter essa falha não, gente. Isso aqui é pessoal profissional que faz isso aqui, né? Designer profissional. Não podia ter aqui, ó, esse negocinho aqui do ir para o menu, sobrepondo para você, né? Mas tudo bem, detalhes, né, gente? Olha só. E na atualidade? Então a gente começou a falar uma historiazinha, né? Contamos desde dos terminais, né? De teleatendimento, falamos do cartão eletrônico, home bank, internet bank. Na atualidade, vocês sabem muito bem, vocês já nasceram usando, olha lá, é o mobile bank, né? O mobile bank, né? Então, daquele atendimento que veio do balcão, né? Depois veio redes normais, internet, né? O app, né? Que foi o comecinho ainda do mobile bank, né? Para Java, SMS, né? O banco dentro do seu celular, né? Olha só, cada vez mais baixo o custo, né? Cada vez mais baixo o custo, né? Você pode acessar em qualquer lugar, como todo mundo sabe, e o contato, né, da população é muito melhor, muito melhor. Na realidade, gente, todas essas tecnologias, elas também aumentam a popularização ou a taxa de bancarização do país. Porque o que acontece? Muitas pessoas têm muita dificuldade de se locomover até uma agência, né? Muitas pessoas têm muita dificuldade de ter um computador com conexão à internet. Hoje em dia, como vocês muito bem sabem, é muito mais barato. Com 600 paus você compra um celularzinho aí, um smartphone, né? Simples. Com mais R$15 você assina um pacote de dados básicos por mês. E com isso você já pode ter acesso a todos os serviços do seu banco dentro do seu celular. Então o mobile bank, antes de tudo, ele é uma coisa que promove a inclusão de pessoas no serviço bancário e aumenta então essa taxa de bancarização, né? Né? E aqui algumas soluções do mobile bank, né? Então hoje, na atualidade, vocês sabem muito bem, é o canal que mais cresce, eu já vou mostrar, é o canal que mais cresce, que mais vem crescendo e é o canal que hoje está dominando. É bem verdade que domina muito para questões de consultas, né? Transações nem tanto, mas você tem um número mas isso aí está mudando, isso aí está crescendo. Aliás,
tudo que nós falamos no nosso ramo, especialmente de Internet Bank, nada é para sempre, né? Eu nunca posso concluir nada aqui, porque tudo que eu concluir vai ser uma grande asneira, uma grande besteira daqui a algum tempo, né? Olha só, então o Mobile Bank é esse canal aí que está atravessando períodos de grandes transformações, está evoluindo pra caramba, né? E você também tem todos os serviços do Internet Bank, todos os serviços do banco lá dentro do Mobile Bank, né? Ele está, já em 2018, a gente já tinha mais celular no mundo do que habitantes, né? Então, com essa expansão da base de usuários, né, você fica muito fácil, né? Você já tem todo mundo com o dispositivo nas mãos. Para vocês terem uma ideia, quando o Internet Banking surgiu lá em 95, eram pouquíssimas as famílias que tinham computador em suas casas. E quem tinha computador em sua casa não tinha, às vezes, conexão com a internet. Era muito pouco quem tinha computador com conexão na internet. Já quando a gente fala de mobile banking, é o inverso. Todo mundo já tem um smartphone na mão. Então, nesse aspecto, o mobile banking ele vem crescendo nos últimos anos a índices muito maiores, né, do que o Internet Banking quando surgiu, né? Então isso é uma coisa muito interessante da gente analisar, sem contar essa questão que eu estava comentando com vocês, que é a questão da inclusão social, né? Olha só, com a redução dos custos, hoje em dia está muito mais barato, então você ter um pacotezinho de dados no seu celular, né? Ele cresceu em 2016 96% no volume de transações. Olha só, e em 2019 mais 40%, como a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Não vou falar tanto agora, tá? Então, ó, esse é o Mobile Bank, que já é uma coisa comum para vocês, né? Eles vão gerar novas oportunidades, redução de custos, né? Vai cada vez mais permitir a personalização, né? A personalização, porque o que você vê na sua tela não é o que a outra pessoa vê, né? De acordo com a sua movimentação, de acordo com o estado da sua conta, positivo ou negativo. Você vai ter banners, você vai ter pop-ups, você vai ter propagandas diferenciadas, né? E você também pode personalizar para facilitar a operação, né? Mas ainda existem alguns desafios, talvez até pequenos, mas existem alguns desafios que a gente também vai ver na aula de hoje. Olha lá. Por exemplo, a barreira cultural. Tem muitas pessoas que ainda não se sentem confortáveis, que ainda têm medo, roubo de celular, esse tipo de coisa, né? Você de fato precisa ter um celular, quanto melhor o teu celular, mais seguro ele também vai ser, né? Mas esse celularzinho de 600 conto que eu estava falando não vai ter tantos aspectos de segurança, né? Então isso é uma coisa, uma barreira cultural e também financeira que a gente precisa vencer, né? E também desenvolver um modelo para as características do mercado brasileiro, né? Às vezes no Brasil você tem muitas pessoas que ainda têm dificuldade com leitura, dificuldade com visão. Então o layout, o design numa tela no mobile bank é algo que precisa ser muito mais estudado, né? Um dos principais desafios que felizmente já foram superados era a dificuldade de plataforma. Até não muito tempo atrás, a gente tinha uma briga muito grande, era o Windows Mobile, era o Android, era o iOS, né? Hoje o Windows Mobile saiu meio de linha, né? Então hoje a briga é só entre o iOS e o Android, né? Porque para nós aqui parece uma coisa muito simples, mas do lado da tecnologia, né, você tem que ter plataformas diferenciadas, softwares diferenciados, aplicativos diferenciados, desculpa, olha lá, para um ou para outro. Isso complica mais, porque você vai ter equipe de desenvolvimento de iOS, equipe de desenvolvimento de Android, né? E a coisa não fica fácil. Mas pelo menos essas tecnologias já foram consolidadas, são essas mesmo, né? Porque até então, quando você tinha uma falta de padronização em termos de sistema operacional, ficava muito difícil para você desenvolver, né, um aplicativo de mobile bank, né? Olha só, essa aqui é uma estatística já antiga, ó, já tem 5 anos, mas só para a gente ver naquela época a penetração do mobile bank. Hoje em Turquia, inacreditável, na Turquia você tinha uma penetração de mobile bank maior do que em Estados Unidos, que aliás o sistema bancário dos Estados Unidos, se alguém já foi para lá, se alguém conhece, se alguém trabalha em empresa multinacional, sabe que o sistema bancário dos Estados Unidos é uma porcaria, é ruim, tem falhas, né? Você quer ser hacker? Vai ser hacker lá nos Estados Unidos que você consegue as coisas com mais facilidade. Aqui no Brasil é mais difícil. Olha lá, China, Estados Unidos, ó, o Brasil tá ali, ó, entre os estava na frente até da Alemanha e França, né? Lógico que a nossa crise aí, a crise que se aprofundou, né, já em 2015, 2016, 2017,
deve ter jogado a gente para baixo, né? Não jogou a gente para baixo, mas estagnou a gente, enquanto os outros evoluíram. Mas é interessante ver o Brasil aqui na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta posição de penetração do mobile bank. Interessante que como nós ficamos para trás, porque com certeza na época do home bank nós estávamos na frente de grande parte de todo mundo aí, né? Inclusive até dos países europeus. Né? Então aqui uma telinha, né, de propaganda do mobile bank do Banco do Brasil, como eu comentei com vocês, né? Ele foi pioneiro. Olha só, o pessoalzinho aqui ainda aquele celularzinho que abria, lembra? Meu Deus do céu, banco de bolso. Olha só, tinha apoio da TIM, tinha apoio da Telemar, da Oi, né? Olha só, você podia fazer saldo, extrato, pagamento, cobrança, boleto, transferência, né? E isso aqui já lá atrás, em 2008, como eu falei para vocês, ó, em 2008. Sensacional, hein, gente? Sensacional. Fica essa telinha para vocês aqui, né? Recordation, né? E aí, gente? Eu vou falar agora um pouquinho sobre a pesquisa da Febraban. A Febraban, Federação Brasileira de Bancos, olha só, ela solta a cada 2 anos, uma pesquisa muito interessante. É como se fosse aquela Web Shoppers que eu falei com vocês algumas aulas atrás, né? Dos bancos, da tecnologia bancária. Muito interessante a gente se atualizar. Esta daqui também é uma fonte de informações muito importante para nós que queremos ser empreendedores digitais, queremos ser e-empreendedores. Olha só, e eu vou deixar inclusive uma cópia dessa pesquisa para vocês, quem quiser ler na íntegra. Muito legal. Eu vou passar agora, fazer algumas análises dessa pesquisa, né, com alguns gráficos que estão lá publicados. E a última versão dela é de 2019, sobre os dados consolidados de 2018. Então aqui o que a gente tem aqui é início de 2019. Infelizmente, a próxima pesquisa só vai sair ano que vem, 2021, sobre 2020, que deve ser uma porcaria, né? Mas em todo... Quer dizer, no banco não, né? O banco é o que menos sofre, né? O banco, com certeza, é o que menos está sofrendo aí, né? Olha só. Mas dados interessantes aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. Dados interessantes, então agora eu vou começar, a partir de agora eu vou começar a comentar um pouquinho sobre essa pesquisa da Febraban que eu deixo na íntegra para vocês. Olha só. Então, como que estava a situação, como estava a fotografia do banco eletrônico no Brasil em 2019? Olha só, em 2019, ano passado, hein, gente? Comecinho do ano passado. Olha lá, o setor bancário no Brasil é um dos mais modernos, apesar de tudo, é um dos mais modernos do mundo. Olha só, nós tínhamos aqui em 2019 155 milhões de contas correntes e 168 milhões de contas poupanças. Né? Então isso aí dá 320 e poucas milhões de contas, né? Isso incluindo tanto pessoa física como pessoa jurídica. Não cresceu muito nos últimos anos, tá legal, gente? Olha só, com a crise que o Brasil vem vivendo, né? Com o trabalho informal, né? Muito trabalho informal, contribuiu para que a taxa de bancarização não crescesse muito nesses últimos anos. Muitas pessoas que tinham conta corrente encerraram a conta corrente, porque os bancos também ficavam cobrando taxinha, né? Encerraram a conta corrente e começaram a trabalhar, por incrível que pareça, só com dinheiro no bolso, especialmente as camadas mais pobres, informais, né? Então não é um número que vem crescendo muito nos últimos anos. Teve algum boom aí uns anos atrás, né? Já vou mostrar, mas nos últimos anos não vem crescendo muito não. A taxa de bancarização, segundo o Instituto Locomotiva, está em torno de 80%, tá? Em 2019 foram feitos quase 79 bilhões de transações. Que era assim, que era uma taxa de bancarização bastante alta para um país como o nosso, né? Como um país como o nosso. Em 2018, né, foram abertas 2,5 milhões de contas por meio do celular. Né? Isso aqui é um destaque muito interessante do ano 2018. 2,5 milhões de contas pelo celular. Né? Então são as contas digitais. São as contas totalmente digital. É a conta que não tem agência, a conta que não tem gerente. É tudo digital. Né? Interessante. E isso aí representou um aumento de 56% sobre 2017. Lógico, isso aí é uma coisa que ainda era novidade. Então é óbvio que nos primeiros anos você vai ter um crescimento muito grande. Né? O Mobile Bank, na composição total de transações, ele aumentou de 35% para 40%. Então olha lá, hoje em termos de transações, que envolve ou não dinheiro, que envolve ou não transações financeiras, olha lá, 40% é feito
no mobile banking. Incrível, né, gente? Ainda você tem um percentual pequeno, mas esses aqui são aqueles clientes que 7% de clientes que não têm internet, são aqueles clientes que ainda vão na agência, mas às vezes isso aí é camadas muito pobres de pessoas que vão na agência uma vez por mês, quando cai dinheiro na conta, quando cai aposentadoria, alguma coisa assim do gênero, aposentadoria, pensão, tiram o dinheiro e vão embora, né? Então é um percentual muito pequeno. E você ainda tinha 14% de pessoas que ainda não se sentiam muito confiantes com a questão da segurança do e-banking. Como eu estava falando para vocês, talvez aqueles mais velhinhos, né, que ainda queriam bater papo com a gerente, que queriam pagar a conta de água, luz, telefone, condomínio, né, na agência bancária. Né? Você ainda tem os 14% aí que ainda fazia isso, né, gente? Olha só. A evolução das contas correntes, como eu estava comentando, você pode perceber que nos últimos, a partir de 2014, nos últimos 6 anos, você não teve uma evolução significativa de número de contas correntes e muito menos de poupança. Aliás, como a gente está acompanhando, com a queda na taxa Selic, a poupança ela começou a ficar muito, perdeu toda a atratividade, né? Então, à medida que a poupança perdeu toda a atratividade com a queda da taxa Selic, olha só, essa queda da taxa Selic começou aqui no governo Temer, olha lá, então você vê o que? Uma diminuição brusca do número de contas poupança, olha, de 199 milhões de contas, olha só, para 168, ou seja, você tem uma diminuição muito grande, né, do número de contas correntes, né? Então, vamos embora, olha só. E como está a evolução das contas, né, com utilização do e-bank, né, do e-bank, olha só. Ou seja, são aquelas contas que estão habilitadas, né, que utilizam o e-bank, né? Olha só, hoje no Brasil, em 2018, você tem 70 milhões de contas habilitadas para o mobile e 53 milhões de contas para a internet. Lógico, aqui você pode ter uma sobreposição, porque tem muita conta corrente, tem muita gente que usa os dois, né? Usa os dois. Mas olha que interessante, em 2017 estava empatado isso aqui. Em 2014, há 6 anos atrás, né, você só tinha 25 milhões, ou seja, era muito mais internet do que o mobile bank. Se você voltasse mais alguns anos, né, lógico que à medida que o mobile bank surgiu em 2008, você ia chegar num ponto de zero, né? Mas você vê que hoje você tem mais, como eu estava falando, pela facilidade, pelo custo, né, pela questão da inserção social, né, você tem muito mais mobile, você tem muito mais celular habilitado para usar o internet, o mobile bank, do que computador utilizando o internet bank, né? E aqui alguns percentuais interessantes, olha só. É lógico, né, que a agência física, né, ela ainda é muito utilizada pelas pessoas jurídicas, né? A agência física ela é muito popular e o que dá razão para elas ainda existirem é o movimento da pessoa jurídica, né? Da pessoa jurídica. Você ainda vê muito boy, você ainda vê muita gente, né, movimentando coisas na agência. Porque olha só, mobile bank, 94% é pessoa física, só 6% é pessoa jurídica. E mesmo o internet bank, olha lá, 87% é pessoa física e 13% é pessoa jurídica. Lógico que o número de pessoas jurídicas é muito menor do que pessoa física, né? Mas você vê que pessoa jurídica usa bastante ainda a agência, né? Olha só, como que está a evolução, para a gente ver a evolução. Olha que interessante, olha que interessante. A gente tem então no Brasil, né, a gente teve então no Brasil, no final de, até 2018, consolidado, 79 bilhões de transações bancárias. 79 bilhões de transações bancárias. Destas 79, que olha lá, representou um crescimento de 8% sobre 2017, 31 bilhões de transações foram no mobile. Só para você ter uma ideia, olha lá, em 2014, a gente só teve 4 bilhões de transações no mobile. Né? Lógico, o número de transações também veio crescendo muito, né? Quase que dobrou, né? Quase que dobrou. Mas você também tem um crescimento exponencial das transações no mobile. Em compensação, dá uma olhada aqui, o internet diminuiu um pouquinho, de 18 para 16,2 bilhões de transações, nossa, bilhões de transações, né? O pontos de venda no comércio, ou seja, aquele pessoal que paga a conta de água, a conta de luz no caixa do supermercado, aumentou,
aumentou, tá? Então, ao longo dos anos, né, você tem mais gente, né, aumentando. Lógico, aqui você tem aumentos generalizados, né? Você tem aumentos gerais, né? Então é lógico que tudo vai aumentar, né? O que está caindo aqui é porque tem uma queda assim, percentual muito maior, né, gente? Olha lá, ATM, autoatendimento, mais ou menos padrão, olha lá, não aumentou, nem diminuiu. As pessoas que utilizam o autoatendimento para pagar contas, tirar dinheiro, extrato, fazer toda a movimentação, continuou o mesmo, né? Olha só, correspondentes bancários. Gente, correspondentes bancários seria lotéricas, né? As lotéricas, correios, né? Correios que fazem serviço de agência bancária. Olha só, também mais ou menos não mudou muito. Aumentou um pouquinho, mas não mudou muito. Olha só, agências. As agências, ó, diminuiu um pouquinho, quer dizer, também ficaram mais ou menos padrão, né? E os contact centers? Contact centers, como eu já falei, são os teleatendimentos, né? O telefone, o banco no telefone, né? Também continua padrão. Então o que a gente vê aqui, que olha só, enquanto que contact center, correspondente bancário, ATM, agência, olha só, continuaram iguais. Quem cresceu foi pontos de venda no comércio, né? Supermercado recebendo conta de luz, água, telefone, internet ficou igual e o grande crescimento, o grande destaque, que isso a gente tem que sempre levar em consideração, mobile bank. Mobile bank, olha lá, 6 em cada 10 transações são realizadas pelo celular, né, ou pelo computador. Né? Então, isso é muita coisa mesmo, é muita coisa mesmo. Olha só, então a evolução da composição em termos percentuais. Olha lá, em 2014, só 10% das transações eram no mobile bank. Hoje, 40%. Notem que a maioria das transações, gente, enquanto você faz 40% de transação, que envolve ou não dinheiro, no mobile bank, só 20% no internet bank, 16% no ponto de venda no comércio, 17% no ATM, 12%, desculpa, no ATM, 5% na agência, né? E 5% no correspondente, 5% na agência e 2% no contact center, ou seja, os teleatendimentos são os que menos estão sendo utilizados já há alguns anos, né? Diminuiu, vem diminuindo, né? Você vê que vem diminuindo. E é óbvio que, quando nós falamos de 40% no mobile bank, é óbvio que grande parte disso é mais consulta, né? Mais consulta de saldo, extrato, esse tipo de coisa, né? Mas você também tem uma operação financeira significativa no mobile bank, né? Esses detalhes maiores, eu peço para vocês, quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá na pesquisa Febraban, que ele demonstra tudo isso aqui, né? Demonstra tudo isso aqui, mas olha, um crescimento assim assustador no mobile bank, né? Diminuição. Na realidade, o que você vê aqui? Você vê uma migração de quem usava a internet para o mobile, ou seja, quem já estava no meio digital, basicamente continuou, né? E quem não estava, meio que ficou aqui, né? Meio que ficou. Mas esse gráfico demonstra algumas coisas interessantes, né? Lógico, essas informações todas são importantes para vocês enquanto futuros gerentes de banco, enquanto estrategistas nessa área, enquanto prestadores de serviço para banco, porque nada impede vocês de prestarem serviço de tecnologia para bancos. Então, eu acho que nesse aspecto, muito importante a gente dominar esse tipo de coisa, né? Olha só, seguindo mais um pouco, e os canais tradicionais, né? Ou seja, e as agências? E aí, gente, o que vocês acham? A agência aumentou ou a agência diminuiu? Tempo para a resposta. Eu não tenho dúvidas que a maioria das pessoas acham que as agências diminuíram. E de fato, acertaram. Mas olha só, acertaram. Mas também não foi lá aquela diminuição. Não foi lá aquela diminuição. Olha só, você tem uma diminuição muito grande, né? Uma diminuição mais ou menos, né? Desculpa, uma diminuição mais ou menos. Porque, por exemplo, o Banco do Brasil, ele comprou alguns anos atrás a nossa Caixa Nosso Banco. Nossa Caixa Nosso Banco, aqui em São Paulo, tinha muitas agências. E muitas agências que concorriam diretamente com o Banco do Brasil. Quando o Banco do Brasil compra a nossa Caixa Nosso Banco, o que acontece? Você tem muitas agências uma do lado da outra. A princípio até continuaram, né? Mas com o passar do tempo começa a ser um gasto excessivo. E você vê que no trabalho de contenção de gastos,
O próprio Banco do Brasil foi o que mais fechou. O Banco do Brasil fechou mais de 400 agências, né? Porque fez falta essas agências? Não, não fizeram falta. Não fizeram falta, porque na realidade estavam muito mal dimensionados em função do Banco do Brasil ter comprado a nossa Caixa, nosso banco. A mesma coisa aconteceu com o Santander. O Santander comprou o Banco Real, né? E você tinha na mesma rua, na mesma avenida, né, uma agência do Santander do lado da agência do Banco Real. Não fazia sentido você ter duas agências do Santander. E a coisa fica pior quando você pensa em Itaú Unibanco, né, porque o Itaú comprou o Unibanco e você tinha muitas agências dos dois que não fazia sentido. Então, nesse aspecto, o número de agências diminuiu. Mas o que acontece? Ele diminuiu, mas durante muitos anos ele ainda continuou expandindo, mas apenas com uma configuração menor. Enquanto no passado, quando você não tinha internet bank, você precisava fazer todos os seus serviços numa agência bancária, então você tinha agências gigantes, agências com vários andares, com muito espaço para filas do caixa e coisa e tal. Hoje não. Hoje com duas portinhas você abre uma agência, que no passado era denominada posto de serviço, mas hoje com duas portinhas você abre uma agência e você vê o Banco do Brasil, por exemplo, vendendo muitas agências e alugando prédios para fazer agências menores e assim por diante, né? Todo mundo, né, indo atrás. Olha lá, em termos de Brasil, olha só, 5% das agências estão no norte, 16% no nordeste, 8% no oeste. Só para vocês terem uma noção de como essas regiões são pequeniníssimas para o Brasil. Região sudeste, a nossa região, 52%. Aqui na região sudeste do Brasil, a gente tem mais que a metade dos bancos, né, do Brasil todo. Olha só. E região sul, apenas 19%. Não houve variação significativa em nenhum desses lugares, né? Olha só. E já se encaminhando para os finalmente, vamos falar agora um pouquinho de investimentos na tecnologia da informação no Nubank, né? Porque isso que também é muito importante para nós aqui que estamos falando de business e e-commerce. Olha só, como são como são os investimentos em tecnologia. Gente, globalmente, no mundo todo, os bancos ocupam o segundo lugar em investimentos e gastos em tecnologia. Então, gente, para quem vai trabalhar aí na área de tecnologia, banco é o caminho, tá? Banco é o caminho, porque os bancos, eles são aí basicamente o segundo maior. Quem está na frente do banco? Governo e setor público. Para você trabalhar com o governo e setor público, ou você tem que ser concursado, ou você tem que ser prestador de serviços, ou você tem que ser especialista em pregão eletrônico, leilão eletrônico, ou você tem que ser muito bom aí para participar, né, de licitações públicas, que agora estão todas fechadas, né? No Brasil, pelo menos, estão todas fechadas as licitações. Então, olha só, o banco, em nível de tecnologia, ele é o maior empregador que tem, tá legal? Inclusive, globalmente, ele é o segundo, mas no Brasil, empatou. No Brasil, em 2018, olha só, com o corte de gastos públicos e o aumento de investimentos e gastos dos bancos, você vê um empate, gente. Hoje no Brasil, os bancos investem tem despesas e custos, olha só, na mesma ordem que o governo na área da TI. Que incrível, hein? Que incrível. Só para vocês terem uma ideia, no mundo se gastou 364 bilhões em 2018, em 2017 o gasto foi de 351 bilhões, né? E no Brasil, 19,6 bilhões, só que lá fora é dólar, aqui são reais. Mas mesmo assim, gente, é muito dinheiro, né? Muito dinheiro e investe tanto quanto o governo, né? Tá junto com o governo, ou seja, é muito mais do que indústria, comércio, turismo, prestação de serviços e assim por diante. Ou seja, o maior empregador para quem trabalha na área de TI, né? E mundialmente o Brasil ocupa a nona posição, tá lá junto, um pouquinho abaixo, lá junto com a Índia, tá? Olha só, em termos de investimento de TI, como foi nos últimos anos, né? Caiu, lógico, caiu, né? O Brasil vem passando por uma crise, né? Todo mundo apertando o cinto, né? Enquanto em 2014 você tem um investimento de 21,4 bilhões de reais, né? Hoje esses investimentos e despesas estão girando em torno de 19,6 bilhões, né? Lógico, aí eu não estou deduzindo a inflação, porque se você for deduzir a inflação, caiu mais ainda, né? Caiu mais ainda. Mas é importante você analisar o seguinte,
Desses 19,6 bilhões, olha lá, 5,7 é investimento, né? São novos projetos, novos equipamentos, novos hardwares, novos softwares, mais telecomunicações, mais telecom, e 13% é manutenção daquilo que já existe, né? Então 13% é despesa, manutenção do que 13,9 bilhões, desculpa, não é por cento, 13,9 bilhões é sobre o que já existe, né? E 5,7 é investimento em coisas novas. Ó, caiu, hein, gente? Caiu, olha só. Enquanto aqui você teve uma manutenção quase, ó, aqui essa diferença que a gente tinha em 2014 era a diferença em investimentos. Lógico, com o aumento do dólar, né? Tudo ficou mais caro, especialmente nessa área. Então as coisas, o cinto foi um pouquinho apertado, né? Mas você vê que não é tanto assim, né? Não é tanto assim. Olha lá, na composição, ou seja, daqueles 13,9 bilhões e 5,7 bilhões aqui de investimentos e aqui de despesas, como que eles estão divididos? Olha só, então vamos pegar aqui só esse último ano, né? Só esse último ano para não perder muito tempo, dos 5,7 bilhões, olha lá, 3,1 é investimento em software. Olha que interessante, gente, o maior investimento que você tem é em software, né? Porque é óbvio que o hardware, no decorrer do tempo, ele foi caindo de preço, né? Tá mais barato, hoje é muito mais barato comprar computadores, equipamentos, né? Do que o software. O software é uma coisa que ficou sempre foi muito cara, né? Olha lá, software sempre foi uma coisa muito cara. É por isso que o desenvolvimento de software ainda é um mercado muito bom, ainda é um mercado que você tem muita gente estudando. Não tem muita gente boa, mas tem muita gente estudando, né? Olha só. E a manutenção era 7. Ó, são os maiores gastos aqui, tanto em investimento como em despesa. Olha lá, hardware 2,4 de acréscimo contra 4,1 de despesa de manutenção, conserto, troca, esse tipo de coisa, né? E investimentos em telecomunicações, olha lá, 2,8 na manutenção e quase nada, né? Quer dizer, 0,2 bilhões, né? Olha só, 200 milhões apenas de novos investimentos, né? Então, lógico, aqui é muito governo, né? Aqui tem muita influência do governo, o banco é menor, né? Mas hardware e software, olha aí que interessante, né, gente? Olha que interessante. Na questão da capacidade, nessa última pesquisa de 2019, a Febraban não divulgou essas estatísticas, por isso mesmo eu trouxe o resultado da pesquisa de 2015. Olha lá, em 2015, já há 5 anos atrás, olha só, os bancos aqui no Brasil, eles tinham uma capacidade de armazenamento, tanto nos computadores grandes, nos computadores de grande porte, como na somatória dos seus microcomputadores em agências, centrais e coisa e tal, da ordem de 357 mil terabytes. Isso em 2015. Então, se hoje você está comprando o seu HD de 2 tera para fazer pirataria de vídeo na sua casa, você está se achando o máximo, né, com o seu HD de 2 terabytes. Olha só, os bancos aqui no Brasil, há 5 anos atrás, tinham HDs que somados, seu volume de storage, volume de armazenamento, olha só, apenas os 5 maiores bancos, 357 mil, né, milhares, 357 mil terabytes, né? É um petabyte, né? 357 petabytes, né? Se alguém nunca tinha ouvido falar, petabyte é a medição, né, que você tem, né, a unidade de medida, né, que você tem depois do terabyte, né? 357 petabytes. Interessante. E aqui, informações por segundo nas redes, ou seja, aqui mais telecom, né? Olha lá, 1.680, né? 1.680.000, né? MIPS, milhões de informações por segundo, são as redes de comunicação, né? A transferência de dados de bits por segundo, né? Então, você vê aqui como tudo vem crescendo, né? E como o TI, o investimento é forte, né? É forte, né? Então, a TI, né? A tecnologia da informação, ela é considerada fundamental para o setor bancário. Ela é fundamental para o setor bancário, tanto em nível operacional como também em nível estratégico, como eu falei durante a aula toda, né? Olha lá, as razões por essa importância residem exatamente nas características do setor, porque é um setor que hoje não tem mais
coisa física. Coisa física o que você tem de coisa física é totalmente informatizado, totalmente automatizado. Então, pelas características do setor, é um setor que sempre foi e vai sempre continuar sendo, né, considerado, tendo a TI como uma coisa fundamental, né? A tecnologia da informação é como uma das maiores e mais poderosas influências a serem consideradas para as instituições financeiras, né? Você vê que 16,9 bilhões é grana pra caramba, né? O sistema bancário aí continua passando por uma reestruturação radical, sempre ele está se reestruturando, sempre ele está se modificando, né? São as agências diminuindo em número, diminuindo em tamanho, são os celulares, os smartphones aumentando e assim por diante. E essas diretrizes são fundamentais para as mudanças tecnológicas, né? As modernas tecnologias da informação, de comunicação e avaliação vão sempre permitir, né, mais qualidade para os bancos. Então os bancos sempre têm que estar atrás da tecnologia, né, como uma forma de aumentar a qualidade de atendimento do seu cliente, a qualidade da prestação de serviço, mais rápidos, mais eficientes, mais seguros e assim por diante, como nós falamos durante toda a nossa aula. Olha só, só para você ter uma ideia, a tecnologia que teve maior investimento em 2018, né, então isso aqui mais uma vez, dados da Febraban, foi o Big Data Analysis. Olha só, porque o que acontece? Cada vez mais o banco tem que trabalhar com análise de dados, não só para detectar futuros clientes, potenciais clientes, não só para detectar produtos e serviços para aconselhar para esses clientes, não só para isso, mas também especialmente na questão da segurança. Então hoje áreas como análise de crédito, que tradicionalmente eram feitas manualmente, tradicionalmente eram feitas com interferência humana, hoje a análise de crédito é feita toda automaticamente, a partir de Big Data e a partir de inteligência artificial. Olha lá, 73% dos investimentos são voltados para a inteligência artificial e computação cognitiva, né? Você tem aqui, então hoje, toda a parte de análise de crédito sendo feita de maneira automática, toda a parte de segurança feita automaticamente com análise de dados, análise de movimentação, análise de perfil do cliente, né? Quantos de nós já não tivemos cartão de crédito, cartão de débito cancelado quando o banco detecta uma movimentação atípica, né? Então isso o que é? Isso nada mais é do que análise de dados, Big Data, inteligência artificial. Olha só, o blockchain, que é uma coisa que a gente ainda vai estudar um pouquinho mais no nosso curso, né? Que é aquela cadeia, né, de desenvolvimento de produtos, para você acompanhar de onde o produto nasce, para onde ele cresce, para tentar evitar distorções, desvios e assim por diante. Olha só, 67%. Robótica, 60%. Né? 60% é robótica. Né? E Open Bank, ou seja, investimentos nos bancos, no marketplace dos bancos, 60%. Né? Mas é interessante a gente ver aqui, ó, 80%, né, dos investimentos estão tudo em Big Data, né, e junto com inteligência artificial. Muito bacana isso aqui. Olha lá. Então, já se encaminhando para os finalmente, né, quais continuam sendo, né, os grandes desafios para os bancos, né, quando a gente fala de e-banking, né, banco digital, banco eletrônico. Olha lá. Como eu falei durante a aula, cada vez mais os clientes vão ter um nível de exigência maior. Né? Cada vez mais é muito fácil você conhecer o internet ou o mobile bank deste ou daquele outro banco. E cada vez mais com a portabilidade vai ser mais fácil de você trocar de banco. Então é muito comum o cliente trocar de banco porque ele está mais familiarizado com a internet ou com o mobile bank desse em detrimento àquele. Então você precisa ter um desenvolvimento prático, ágil, atrativo, de maneira simplificada, isso tudo na telinha do celular, o que não é fácil. Né? Manter a satisfação do cliente, né, nesses aspectos, vai inclusive na segurança do mobile, é uma coisa assim que sempre vai ser um desafio para os bancos. Né? Lógico, não deixar que os concorrentes ultrapassem, né? E a gente está falando mais dos 3 maiores bancos, né? Ou seja, Itaú, Bradesco e Santander, e isso para tudo, gente. Tudo que envolve e-commerce, tudo que envolve e-business, a gente sempre tem que ter soluções rápidas, né? Soluções rápidas. Tomada de decisão no nosso meio tem que ser rápida. Por isso que a informação é o bem mais precioso que nós podemos ter
em função dessa tomada de decisões rápidas. Tudo bem? Então, atenção, atenção! Esta aula não vai ficar de graça. Como você viu lá no nosso plano de aulas, se você não viu, dá uma paradinha agora na aula e dá uma olhadinha lá. Olha só, nós temos atividade, sim senhor, temos atividade, sim senhora. Olha só, nesta semana, olha só, nossa atividade vai girar em torno de tendências para o e-banking, né? Cada grupo, sim, eu já tomei a liberdade de formar grupos, eu já dividi a turma em grupos, eu vou informar todos os dados de todo mundo do grupo. Felizmente a gente tem uma coisa chamada WhatsApp, não sei se vocês conhecem, com o qual vocês vão poder criar grupinhos e discutir um pouquinho, né? E sobre os assuntos que eu já vou explicar, né? E o que acontece? Esses assuntos vocês vão apresentar uma síntese num fórum que eu vou criar lá no Moodle. Então eu vou criar um fórum no Moodle onde você vai ter aí, onde cada grupo vai apresentar uma síntese, né? Vai apresentar uma síntese do que discutiu. Tá? Do que discutiu. Então, cada grupo vai precisar fazer uma postagem única, né? Uma postagem única sobre os resultados da sua discussão. Tá legal? Então, quais são os temas, né, que vocês vão ter aí uma semaninha para discutir?